Olá, sejam muito bem-vindos ao Papo Certo aqui na RS Play TV. Aqui o nosso papo é sobre empreendedorismo, gestão, finanças, economia. É um programa feito para você que faz o Brasil acontecer. No programa de hoje vamos falar sobre o varejo além do preço. Você pode nos assistir na Claro TV, no canal 524 e também nas redes sociais do Papo Certo. Estamos no ar, vem com a gente! No programa de hoje vamos falar sobre o varejo além do preço. E estamos aqui com duas especialistas para falar sobre esse assunto de hoje. Primeiramente, a empresária de varejo, escritora, consultora, a diretora destacada no Cindy Loja, na Associação Comercial de Porto Alegre, Janaína Crespo, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui conversando com vocês, compartilhando um pouquinho desses 20 anos de comércio varejista. E também é uma das fundadoras da Brasil Café, um case de sucesso na parte de varejo de cafés especiais. Maria Eugênia, seja bem-vinda. Obrigada. Prazer também estar aqui com vocês. Bom, começando então pela Janaína, qual é o primeiro passo para um varejista parar de depender somente do preço para vender, Janaína? Bom, com essa questão assim da gente ter tantas variedades no mercado, né, tantas opções, o mercado consumidor, ou tu precisa de alguma coisa, tu encontra uma variedade enorme de gente, de empresas oferecendo a mesma coisa que a tua empresa está oferecendo, se a gente falar só em produto, né? E aí o preço vai de acordo muitas vezes com o custo fixo que a empresa, com a margem, com a estratégia que ela quer ter. Para te fugir disso, o que tu precisa? É criar valor na mente do teu consumidor. Valor na tua marca, valor na tua entrega, é o agregado que vai além do produto que tu entrega. E se for uma questão de serviço, a mesma coisa. O que mais, além do serviço em si, tu soluciona na vida do teu cliente? Porque as pessoas hoje com essa vida corrida, né, o que elas buscam é praticidade, solução, alguém que resolva os problemas da forma mais prática e ágil possível. Ninguém quer ter dor de cabeça, né? Tanto que a facilidade de ganhar tempo, né? Uma coisa mais escassa que nós temos hoje é tempo, né? E quando tu vai comprar alguma coisa e tu encontra essa praticidade, algo que te faça economizar tempo, tu já vai ganhando valor e o preço vai, né? À medida que o valor aumenta, a percepção de preço, né? Começa também a perder um pouco o significado, o valor se torna maior que o preço na mente do consumidor. Muito bem. E, Maria, qual foi a principal motivação de vocês para criar o negócio lá em 2021? Um negócio que talvez o pessoal pode pensar algo meio já muito no mercado competitivo, né? De marcas muito tradicionais, né? Na verdade, a Brasil Café, ela foi criada por mim, pelo meu marido, né? Que é do café há quase 20 anos. E a Brasil Café sempre representou a nossa essência, assim, nunca foi algo quadrado no sentido de, não, a gente precisa seguir um briefing, né? A gente retratou ali a nossa essência e a motivação realmente foi levar café especial, de qualidade, para todo o Brasil, né? E levar a nossa história, a nossa essência e praticar isso todos os dias, né? Então, essa foi a nossa principal motivação lá em 2021. A gente teve alguns percalços no caminho, né? Porque não é assim. Mas com certeza a nossa principal motivação é traduzir a nossa essência e levar a nossa essência para a maior parte dos brasileiros. O café de vocês é feito aqui mesmo? São cafés do Brasil mesmo? Produzidos no Brasil? São cafés importados? Não, são cafés do Brasil, todos do Brasil. Até porque Brasil Café é a nossa marca, né? Nosso slogan. E vem de Minas, né? E a gente torra ali em Garopaba, que é onde é a nossa torrefação de café. Bom, e quantas pessoas trabalham lá hoje? Diretamente na fábrica, umas 10, e indiretamente com representante comercial e tudo, aí vai mais umas 15, por aí. Fiquei curioso de experimentar o café, porque eu estava comentando que a gente só acaba tendo um paladar diferente quando tu toma um produto especial, né? Com certeza. Não gosto de vinho, daí tomo vinho bom, agora eu gostei de vinho, né?
não, não gosto de uísque. Daí tu toma um uísque bom, opa, agora eu gostei de uísque. E assim O vai. bom é a gente estar preparado para mudar de ideia, ter novas experiências, né? É. Bom, e Janaína, o que tu acha mais importante? Ter um produto perfeito ou uma história bem contada? Ah, João, vamos falar em produto perfeito. O que é o produto perfeito, né? Num mundo em modificação tão rápida como a gente está vivendo atualmente, o que era perfeito ontem, daqui a pouco não é mais. Nós tivemos pandemia, tivemos enchente aqui no Rio Grande do Sul, né? Nos mostrando que a perfeição, ela é muito volátil. Então, assim, tu ter uma história, ela vincula muito mais, porque ela pressupõe vínculo emocional, né? Nós temos marcas aqui do Rio Grande do Sul, características aqui, que são muito boas em criar esse vínculo através de histórias. Isso vai, não importa tanto o preço, né? De determinado, é mais caro, mas lá eles já me conquistaram emocionalmente. Eu vou lá porque eu me sinto bem, eu vou lá porque eu sou bem atendida. Né? Então, quando tu fixa muito ali buscando a perfeição do produto, tu esquece do entorno. E a gente compra também com as nossas emoções. Então, tu ter um bom produto pressupõe que todo mundo tem que ter um bom produto, mas não, o perfeito. O que é o perfeito? O que era perfeito é como eu disse, o que era perfeito ontem, hoje, daqui a pouco não, porque a necessidade mudou. Mas a minha história, né, bem contada, a história desse produto, a história da marca, como é que esse produto chegou até ali o ponto de venda, é uma coisa que envolve. E isso faz com que a pessoa acabe se interessando por um produto que talvez não seja o perfeito, mas vai atender a necessidade dela, mesmo com um detalhe ou outro, talvez aquém do que ela precise. É porque para ganhar tempo, né, essa pessoa acaba tendo que ela vai tomar essa decisão de compra, né? Ela vai lembrar daquela história, daquela história afetiva, né, que está relacionada àquela marca, né? Eu sempre falo que o professor Marins já falava lá no tempo da empresa que eu trabalhava que marca é medo, né? Se tu não quer mudar porque tu tem medo daquela naquele outro produto vai entregar a mesma coisa que tu já conseguir com aquela marca, né? A venda em si, ela está muito linkada a essa emoção chamada medo, né? Esse sentimento. Quando é que tu consegue vender? Quando tu rompeu as barreiras do medo, tu passou confiança para o teu cliente, né? Que aquilo ali é a melhor opção. Então, como é que tu quebra essas objeções? Com histórias, contando, né? Um storytelling envolvente, né? Coerente, consistente, faz com que a venda se realize. Eu acho que é interessante quando as marcas elas conseguem colocar tudo isso nos mínimos detalhes, né? Tem essa história e essa história tu consegue enxergar em tudo. Tu consegue enxergar no banco para te sentar, tu consegue ver no cheiro da loja, no atendimento, tudo. Quando tu consegue enxergar essa história em todos os mínimos detalhes, acho que é difícil, mas quem consegue isso é um grande diferencial. É a consistência, né? E a personalização também. Hoje, no mundo em que tantas pessoas oferecem a mesma coisa, o que te diferencia se não a experiência que tu causa? A experiência sensorial, né? Não é à toa que o cheirinho do café é né? Olha o que cativa, quantas lembranças vêm da casa da avó, da casa da mãe, né? De momentos que o café teve presente ali numa reunião, né? Às vezes tu recebe aquele café quentinho, vem aquele aroma, ele já causa uma sensação, né? Na gente. Tem uma reação cerebral ali, né? Então, tudo que nos leva a nos conectar com as emoções tem um valor diferente, né? Bom, e Maria, como o propósito da marca, né, de como dar voz aos trabalhadores, atrai os clientes? Essa questão a gente estava já falando do propósito dos clientes, né? Eu acho que é bem, como a Janaína falou, a gente sempre teve um storytelling, mas nunca foi algo, de novo, quadrado, nunca foi algo assim, não, a gente precisa criar. Foi a nossa essência traduzida em embalagem, traduzida em como a gente trata os nossos funcionários, com quem a gente compra o nosso café, numa embalagem, né? E isso nos dá um diferencial realmente de chegar na frente de um comprador de um mercado, ou na frente até de um dono de uma cafeteria e ter essa história, né? E essa história é o que nos diferencia
E é o que nos diferenciou até hoje, né? É o storytelling mesmo, que é história. E para mim, história, realmente, ao fim e ao cabo, vale mais do que preço. Né? E como é que vocês chegaram assim, tipo, a chegar esse café especial, né? Como é que chegaram nesses fornecedores? De conseguiram identificar essa, esse blend, né? Esse Uhum. sabor diferente. O Ricardo, que é o meu marido e fundador também comigo, ele trabalha há 20 anos no café. E então conhece há muitos anos fazendeiros e fornecedores, né? Já trabalhou em fazendas. E ele também é key grader, que na verdade é uma pessoa que cuida da qualidade do café. Qual o nome da pessoa? Key grader, o nome. E então ele que faz toda a parte de qualidade, ele experimenta os cafés, ele prova, vê se está no nosso nível de qualidade, enfim. Mas realmente foi por essa rede de relacionamento que foi construída há quase 20 anos aí. É dele. Eu estava agora assistindo uma notícia, né, sobre os cafeicultores do Brasil que estão sofrendo com a taxação dos Estados Unidos, Uhum. né? E eles estavam muito preocupados que nos Estados Unidos o café brasileiro é misturado. Então eles estavam com medo que os americanos deixassem de se acostumar com o sabor do café brasileiro, que não estava mais sendo misturado lá no café. Grande parte do nosso café vai para os Estados Unidos, né? Não sei te dizer em porcentagem, mas grande parte vai para lá. E é isso, né? A gente tem essa missão de realmente trazer o café bom e deixar aqui no Brasil, né? Tem café para todo mundo, mas o café é do Brasil, né? O nosso café é do Brasil. Bom, Janaína, quais são os maiores erros dos varejistas que tentam evitar a competição por preço? Bom, João, 20 anos, né? 20 anos à frente da Casa Clima Aquecedores, que vende tanto produto como serviço. A gente se depara no dia a dia, o meu time de vendas estiver assistindo vai dizer, o que é que nós vamos fazer? Eles me perguntam todo dia, nós estamos com esse orçamento aqui, recebi um outro do cliente que é da concorrência mais barato. Né? Quantas vezes a gente que tem empresa se depara com isso? 2 orçamentos, né? Que tem o nosso preço e tem o preço do concorrente. Como eu argumentar com isso, né? E aí voltamos para a questão do que mais, além do serviço final, o que mais além do produto tu está oferecendo para o teu cliente. Tá bom, a Casa Clima tem 20 anos. 20 anos. Então, tipo, a outra concorrência abriu ano passado. Se o teu dá um problema no teu aquecedor daqui a 3 anos, vocês vão estar aqui ainda aberto. O outro lá pode estar fechado, mas tem a garantia que... É sobre isso, é sobre o valor que tu agrega no teu produto e teu serviço. Eu digo para a minha equipe, né? Pessoal, olha só, vocês têm que entender a linguagem do cliente, como é que ele vai assimilar o que mais. Porque uma coisa é tu comprar, porque aquecedor a gás não é um valor considerável de investimento, né? Em função do benefício, do tipo de produto que é. Mas assim, para te comprar, eu vou só pelo preço. Daqui a 3 meses, se precisa de uma assistência, a empresa não existe mais. Ou a pessoa que te vendeu, né, vai te jogar lá num saque que tu vai cair num bote. Não, nós vamos estar aqui para te atender, para ouvir qual é a tua solicitação, enviar alguém lá. Se der tudo certo, ok, mas e se não der? Principalmente quem contrata um serviço, né, mais técnico, precisa ter essa clareza. Eu comprei, se diz assim, enquanto está se vendendo, se promete as melhores maravilhas. Aí se deu errado. Também tem que ser as melhores maravilhas. Daí que é legítimo, barato sai caro, às vezes, e né? Aí tu economiza ali R$100, depois tu perde R$5.000 no equipamento que não tem mais garantia, né? É bem isso. Então, assim, tu ter um pós-venda realmente bom e que tu tem uma prova social do teu cliente dizendo isso, né? Eu falo sempre, estimule e não tenha medo de pedir a opinião do teu cliente. As empresas têm que mandar uma pesquisa pós-satisfação, pós-atendimento, tem que tentar entender por que o cliente te escolheu, mas também, principalmente, aquele cliente que não te escolheu. E eu acho também que, às vezes, a gente tem que entender que quem é o nosso público-alvo também, né? É extremamente importante. Porque, às vezes, acaba, né? Mas a Maria vai vender café. Certamente tem um valor agregado maior nesse café, que é um café especial. Uhum. Talvez não é todo mundo que vai ter condições de comprar esse café. Uhum. Né? Mas o café da Maria é caro. O café da Maria tem um café
diferenciado, tem uma série de é um café especial, tem a torra, tem como é moído, tem características especiais. Uhum. É o conhecer o produto, né? Eu acho que isso é extremamente importante, conhecer os diferenciais do teu produto, caso ele não tenha, que já tenha caído naquela questão do commodities, é os diferenciais da tua empresa, e aí tu falasse uma coisa muito séria, muito certa, que é conhecer quem é o teu cliente, quem é o teu público-alvo, porque daqui a pouco o teu produto não está adequado para aquele, tu não vai conseguir criar essa consciência de valor se ele não está dentro da tua faixa de público-alvo, ele não reconhece aquilo ali. Tem um cliente que busca só preço em função do momento que ele vive, e isso também tem que ser respeitado, né? Daqui a pouco tu quer te posicionar como a empresa mais barata na mente do teu consumidor, né? E aí isso tem que ficar muito claro. Sim. Maria, em relação ao café, você tem uma embalagem especial, tem um rosto de uma pessoa que simboliza o trabalhador lá da empresa de vocês. Como isso é importante, né, foi importante no começo da Brasil Café? Acho que a gente volta de novo que a Janaína falou de storytelling, né? Eu acho que eu tenho certeza que quando a gente chega na frente de um comprador e a gente conta a nossa história, a gente conta o que está por trás da Brasil Café e por trás das embalagens, encanta, né? E realmente a nossa missão, enquanto empresa, é fazer as pessoas entenderem toda essa cadeia do café, né? Não é simplesmente tomar um café na xícara, desde a pessoa que colhe, desde a pessoa que torra, desde a pessoa que manuseia o café para vir até nós, passar na máquina. Então, tudo isso, quando a gente conta pro comprador, quando a gente senta na mesa, encanta. Então, com certeza, isso é um diferencial e que nos coloca à frente, né? Realmente por ter história, de novo a gente volta naquilo, por termos uma história bem contada e que, na verdade, foi muito natural para nós. Sempre, assim, todos os nossos passos, diariamente, a gente tenta e consegue com êxito, né? Dentro aí de 4 anos a gente já conseguiu bastante conquistas e com certeza a história é o que nos diferencia. Bom, Janaína, também uma coisa que eu queria falar contigo é sobre essa questão a importância do atendimento, né? Como o atendimento se tornou, às vezes, mais importante do que o produto hoje em dia. Dentro daquilo que a gente vinha falando, né? No mundo de iguais, produtos iguais, preços muito similares, condições de pagamento muito similares, porque não tem milagre, né? Eu digo assim, não tem muito milagre. Tu compra por um valor, tu tem um custo para manter a tua loja aberta, ter os seus funcionários, tem a margem desejada, porque o negócio precisa ser saudável, e tu tem que entregar uma experiência de compra para o teu cliente que faça com que ele volte, que ele te indique e que ele te escolha. Hoje um dos grandes desafios, João, que eu vejo, não é só para as marcas, não é só tu ser lembrado, é tu ser escolhido, né? Porque não adianta eu ser lembrado, porque a marca tal, tá, mas isso vende? Lembrou, mas não comprou. Não comprou. O que faz com que ele compre? A experiência. Só que eu vejo muito assim, eu já falei no programa de outras oportunidades, que eu vejo assim, às vezes, um grande restaurante investe lá 2 milhões em instalações maravilhosas, contrata a melhor empresa de arquitetura de Porto Alegre para fazer aquele projeto, o restaurante lindo, maravilhoso, e não investe nas pessoas que vão atender, no treinamento, em capacitação, em seleção, em remuneração também dessas pessoas. E daí chega, tu vai naquele lugar maravilhoso e tu tem uma experiência horrível. É uma falha na gestão, né? né? Tu tem que, não consegue nem pedir, a pessoa os garçons não te olham, tu quer fazer um pedido lá, a pessoa não te olha, não te vê, demora para ser atendido, né? Às vezes a bebida não está bem gelada, se fosse ser uma bebida gelada, o atendimento não é simpático, e daí tu vê assim, daí tu fez todo aquele investimento, qual a vontade de tu voltar naquele lugar de novo? Zero. Isso que quando a gente trabalha com consultoria, tá há tanto tempo envolvido em negócio, chega a dar uma dor na gente, porque a gente sabe do investimento que o empresário fez ali, e é no detalhe, que na cabeça dele é o detalhe, que ele começa a perder o negócio dele, né? É nesse, sabe, que não deveria ser um detalhe,
porque é o cliente que define o sucesso ou o insucesso ali, né? Se ele deixar de ir, não adianta tu ter processos internos maravilhosos, investir nisso, investir naquilo. Se o cliente não for, teu negócio não vai para frente, simples assim. Não, esse tempo fui num restaurante, um boteco, aí na Lima e Silva, aqui em Porto Alegre, né? Daí é um tradicional, 20 anos, né? Tu vê lá, eu descobri, eu sempre escutei bastante daquele estabelecimento, mas nunca tinha ido lá, né? E eu fui lá a primeira vez. Lugar bacana, bonito, mas o atendimento, quem atendeu foi o garçom Pelé lá. O Pelé não é, é o magrinho branco do Paraná, né? E é o Pelé. É o Pelé, é o Pelé. Daí tu, tipo, tu tira a garrafa, a cerveja da cervejela, tu não precisa nem pedir. Ele já viu, tá trazendo já, né? Simpático. Ele tinha um monte de umas plantinhas lá, que eu não sei, não, aquelas plantinhas, e daí tinha uma pessoa que queria uma mudinha. Ele foi lá e pegou uma muda daquela plantinha, botou numa sacolinha de plástico e deu para a pessoa. Deu, essa pessoa já vai É o voltar. encantamento, olha só. Então, olha só. Né? Olha a experiência que registrou, né? Olha o que o cara fez. Ele pegou 2 mudinhas lá da plantinha, não sei o nome agora, e deu para a pessoa. Disse, pô, o cara... Aí eu te pergunto, João, quando tu for lembrar de um lugar para tomar chopp, tu vai lembrar se foi R$7 ou R$7 mais verdade. caro, R$7 mais barato? É um lugar tradicional, muito antigo, de sucesso. Deu descobrir Por qual quê? o segredo do sucesso É isso. daquele lugar. A experiência foi tão boa que se é R$7 a menos, R$7 a mais, nem fixou. Nem visto, A né? batata frita ali é mais cara, é mais barata. Não é Tipo, isso. A tua experiência ficou... a comida era tipo, assim, honesta, assim, tipo, similar a muitos outros lugares. Tu vai comer uma batatinha frita, uma carne picada, similar a muitos lugares, né? E é A esse cerveja agora, o atendimento marcou. Daí tu vê lugares, eu sinto uma dor, às vezes, tu vê lugares muito bonitos, e daqui a pouco passa 1 ano, 2 anos, fechou. Daí tu vai ver por que fechou. Às vezes tem mais coisas, mas passa pela questão do atendimento, né? Com certeza. E outra coisa, né, falando na importância da equipe, a empresa não é o dono, porque às vezes está tão claro para o dono, mas isso tem que descer até aquela pessoa que abre a porta, aquela pessoa que faz contato com o cliente, porque para o cliente, a empresa é aquela pessoa que está atendendo ele. Com certeza. Implantar a cultura é difícil. Eu digo muito isso assim lá na Casa Clima. Gente, a Casa Clima é cada pessoa que entra em contato com o nosso cliente. Ele não vai lembrar muitas vezes o nome da pessoa, é o fulano da Casa Clima, foi a Casa Clima que teve aqui. Muitas vezes o cliente se refere ao nome da empresa, né? Liga lá para o fulano de tal, é a pessoa que atende, ela já recebe o sobrenome da empresa, vocês já viram isso? Sim. Então, para a gente entender a importância do time também, né? É muito importante tu entender quem é o teu público externo, mas também tu entender que a comunicação, a clareza de processo, a consistência tem que estar em cada um dos colaboradores. Eles são teu time, são tua gente, né? Maria, e qual foi o desafio de tirar o produto da produção e chegar até a ponta? Que eu vejo assim, que eu já trabalhei já em venda de produtos, né? Eu vejo que não é uma coisa muito simples, né? Não, são várias. Equipe é uma delas. A equipe, com certeza, é uma delas, pessoas, né? Mas eu acho que são 2 principais. Talvez é a cultura do Brasil que ainda resiste em tomar café de qualidade e vai muito, sim, pelo preço, né? Não pelo valor. Então, acho que isso dificulta um pouco, não na venda, mas para um supermercado, né? Mas na hora a pessoa realmente compara o mais barato e acaba levando o mais barato. E aí que a gente entra com toda uma via institucional de tentar mostrar por que o nosso valor é um pouco mais agregado. Que, na verdade, é um valor justo, né? Perto de outros cafés. Porque o custo de vocês também é superior a um café que é aquele padrão misturado, né? Sim, com certeza. Então, tipo, a matéria-prima, ela vem... com outro valor. Com outro valor, exatamente. Então, são matérias-primas diferentes quando a gente fala em café arábica, quando a gente fala em robusta, né? Aí tu entra num termo mais É uma questão técnico, mais gourmetizada, né? mas eu acredito, é uma questão né? mais gourmetizada. Então, a matéria-prima já vem para nós mais cara, né? Então, claro, isso reflete no preço também. Então, é a cultura, né, do Brasil, e acho que também é essa guerra de preços que a gente enfrenta no varejo, né? Entrar no mercado realmente é uma coisa para grande, sabe? Porque eles fazem uma manobra de preços, e a Janaína deve saber bem,
que tu tem que, ou tu entra na manobra deles, ou tu não entra no mercado, né? Então a gente está competindo com grandes marcas tradicionalíssimas, né? No Brasil e no mundo. Então, realmente, quem tá ali, eu acho que isso talvez seja a maior dificuldade de uma empresa que começa, né? E já lida com aí que estão há 50, 100 anos no mercado. Acho que talvez seja realmente ali a guerra de preços e tu tem que ser maleável a ponto de às vezes ficar não no 0 a 0 para a empresa, né, mas numa margem muito baixa, muito pequena, para entrar no mercado, ter mais visibilidade e isso, assim, tem que ter uma gestão financeira e estratégica alinhada dentro da equipe também. Acho que essa é a maior. Essa questão de precificação, a gente vai ter uma margem baixa num cliente estratégico que vai trazer visibilidade, Exatamente. mas é algo consciente, né? Que não pode ser algo inconsciente. Não, estou ganhando pouco naquele. Não, estou ganhando pouco, mas eu sei que estou ganhando pouco, porque eu sei que é uma estratégia de Exatamente. distribuição, de visibilidade. Ó, meu café é vendido em tal lugar lá, tu não foi, não conhece? Isso abre portas também para outros clientes, né? Como é Quando que a tu não gente vai ter diz meu café se lá já tem? isso, exatamente. Isso abre muitas portas. Ah, a gente está no mercado tal, a gente está no mercado tal. Bom, eles querem competir também. Bom, se está no mercado, vou comprar, né? Mas com certeza a guerra de preços é uma guerra infinita. Ah, Janaína, e como é que tu pode dar uma dica assim para às vezes a pessoa fala em inovação, né? Mas o orçamento é baixo, não tem orçamento para inovar. O que pode se fazer? Existe eu acho que uma deturpação, uma certa confusão no termo inovação, né? Inovação, muitas vezes a pessoa relaciona, os empresários ainda relacionam, tem um certo preconceito, porque acha que é alguma coisa de tecnologia e que se a tecnologia é difícil e é cara. Então eu nem me interesso, eu não me aproximo, mas o que é inovar se não fazer diferente alguma coisa? Que pode ser inovar num processo, né, numa forma de atender, numa forma de entregar. E tudo, vocês dois estavam falando, eu trabalho como consultora de empresas também, especialista em estratégia, eu acho que tudo está ligado ao planejamento estratégico. Nós estamos num ponto A, queremos chegar no ponto B, né? Qual é a estratégia que eu vou fazer para chegar até lá? E aí nós vamos entrando em várias searas, né? E definindo público-alvo, definindo estratégia de precificação, selecionando fornecedores, ponto de venda. E isso tudo acaba trazendo, quando a gente começa a voltar os olhos para a nossa operação, olhando uma estratégia clara, a inovação ela vai surgindo. E muitas vezes não é necessário um grande investimento, pelo contrário, às vezes tu inova para gastar menos, mas a gente tem que ter a coragem de olhar para o nosso negócio, descobrir onde é que estão os gargalos, os nós ali, olhar para o mercado, né? Porque o empresário não pode olhar só para dentro da sua empresa, tem que ver o cenário que ele está inserido, concorrentes, mudanças, e aí sim, olhar para dentro do seu negócio e ver de que forma eu posso inovar, fazer diferente. E às vezes isso não é investimento em nada além de tempo e dedicação para olhar o que não está funcionando, o que pode ser melhorado. Nós costumamos chamar de oportunidades de melhoria, não de erros. Também tem que fazer pequenos pilotos também, né? Tipo, não vai, digo um restaurante, né? Vou lançar um prato novo. Vou lançar já no cardápio ou vou fazer um teste com alguns clientes que já são fiéis, que vêm todo dia aqui, fazer um teste. O que eles acham desse prato novo, né? Faz um teste, eu vou lançar um café, daqui a pouco faz lá convida algumas pessoas para provar o café, para ver se esse novo café realmente foi bem aceito, não foi bem aceito. Então, você tem que fazer pequenos testes também Sim, para... isso, testar produtos, testar público, testar um novo modelo. Eu vou abrir mais 2 parcelas nesse determinado produto. E aí é interessante fazer parcerias com fornecedores para que isso também seja visto para a empresa, né? Eu compro em 4 vezes, mas eu percebo, vou testar, ver se eu não vou vender mais esse produto se eu abrir mais 2 parcelas. E aí eu negocio com o meu fornecedor, né? Para que o meu ciclo de pagamento acompanhe meu ciclo de recebimento. É um fluxo de caixa. Sempre entender, né, que existe uma contrapartida. E aí nós pensamos, né, em forma de entrega, será que eu ter uma tela entrega vai agilizar? Será que se eu instalar um WhatsApp Business, colocando ali catálogos dos produtos que eu ofereço e incentivar o cliente a olhar ali também, que não custa nada.
Maria, e qual foi assim, o que foi o mais decisivo para vocês para conquistar os primeiros grandes mercados? Acho que, acho não, eu tenho certeza. Duas coisas, qualidade, a nossa qualidade é um preço justo, né, o que a gente oferece, e com certeza o mais decisivo foi a gente, voltando aquilo que a gente estava falando, ser maleável a ponto de entender aonde que a gente estava entrando, onde que a gente tinha que diminuir um pouco nossa margem de lucro, porque realmente o mercado eles são duros, né? Então, pegar pontos estratégicos, assim, ser maleável a ponto de dizer, não, aqui a gente vai ganhar um pouco menos, ali a gente vai ganhar um pouco mais, a gente vai ter mais capilaridade nesse aqui. Então, conseguir ter esse jogo de cintura com o mercado que exige muita coisa, verba de retorno, ação, marketing, e a gente ter essa jogada, com certeza foi o mais decisivo junto à qualidade, né? Porque uma coisa é a pessoa olhar a embalagem, é linda, maravilhosa. Outra coisa é ela provar e gostar e recomprar, né? Então também é uma coisa que com certeza foi decisiva para a gente estar em grandes mercados. Vocês vendem mais em supermercados? Nos dois. A gente vende tanto em mercados, eu digo nos dois, quanto cafeterias, né? Então, tem parte do time comercial que atende grandes contas e parte que atende o food, que é cafeterias, empórios, né, menores, assim. Bom, Janaína, e como é que as redes sociais podem ajudar, né, aquele varejista que está pensando em agregar mais valor no seu produto e aproveitar um pouco mais as redes sociais para isso? A gente tem que lembrar que a rede social é a nova vitrine que a gente atinge o mundo inteiro, né? É a vitrine digital da nossa empresa. Então, tem que ter uma estratégia do que tu quer comunicar ali e ela tem que ser coerente, porque se o cliente entrar em contato contigo, ele tem que encontrar no atendimento, né, até ele receber o produto que ele escolheu, o que a gente vendeu na rede social, né? Tem que ter uma coerência. Existem hoje profissionais especialistas ali em mídias sociais que podem te orientar a respeito do que tu queres comunicar, mas isso tem que estar extremamente linkado com a tua operação, né? Para que aquilo que a gente colocou na vitrine seja encontrado realmente pelo cliente quando ele entrar em contato conosco. Não adianta a gente fazer ali um Instagram, um Facebook, um TikTok maravilhoso se quando o cliente entrar em contato ele demorar para ser respondido, ou for atendido por alguém não preparado, não bem informado, ou quando ele receber a mercadoria não chegar numa condição legal. Então, a rede social, ela é super importante, ela faz com que a gente chegue com facilidade, né? E quando tu impulsiona no público determinado, naquele público que realmente tem as maiores probabilidades de consumir o teu produto ou o teu serviço. Mas isso faz parte de uma estratégia maior, de um processo que envolve desde o momento da propaganda até quando a mercadoria chega e dá um problema. Antes a gente falava que o processo de atendimento ele termina quando o cliente compra. Não, ele termina quando o cliente tem um problema e ele é resolvido. A gente tem que levar disso. É interessante essa reflexão, né? Quando ele começa, quando tem um problema é resolvido. E quando tem um problema resolvido, gera uma confiança da marca fundamental, né? Porque tu pode nunca usar por ter problema, mas quando dá um problema e tu não é resolvido, tudo que tu investiu vai para água abaixo se tu não resolver aquele problema. É isso aí. E aí vem o melhor dos marketings, que é o marketing de indicação. É o teu cliente dizendo que tu é bom. Porque é muito fácil, a gente vai lá, faz a nossa propaganda, diz eu sou bom, eu sou melhor, mostra... Não, mas é o cara que consumiu o teu produto, consumiu o teu café e disse assim, não, pede esse que esse é bom. O consumidor vai com muito mais confiança, né? Sim, então sim. É isso, se tu disser, olha, tá com problema no teu aquecedor, chama lá a Casa Clima que eles resolvem. É muito melhor do que eu entrar lá no Instagram ou no Google, alguma coisa, né, isso vai me dar uma baliza. Mas alguém endossando, isso é o cliente fã, né? O cliente satisfeito. Essa questão do serviço é fundamental. Eu tinha uns problemas com o ar-condicionado aqui, chamamos empresas para dar revisão nos ar-condicionados. Teve empresa que roubou peças do ar-condicionado, pra você ter uma ideia. Então tem uma indicação,
é fundamental, até questão de segurança, a pessoa vai ter que entrar dentro da empresa ou dentro da tua casa, né? E às vezes tu entra na rede social dela, é maravilhosa. Né? Aí tu vê, de repente não tem lá uma equipe antiga, uma equipe que checou, uma equipe capacitada, né? Então a pessoa dentro da tua casa, será que a pessoa se sente seguro É naquela, isso. aquele É profissional tá uma entrando? responsabilidade muito grande e por isso que eu estimulo o consumidor, né? E eu como consumidora também, porque todos nós somos empresários, mas somos consumidores. Avaliem os produtos e serviços que vocês consomem. Isso ajuda o mercado a melhorar e a gente separar o joio do trigo, porque na hora que a gente vende, né, que os empresários vendem, tu pode colocar o que tu quiser ali, mas como é que é a experiência real? Eu não vou, por exemplo, para um motel hoje em dia, eu não escolho um restaurante para uma situação especial de comemoração, sem ler antes as avaliações do consumidor. São verdadeiros. A crítica também vem junto ali na É, velocidade, né? Claro, com certeza. Maria, e como é que foi a importância para vocês de estabelecer parcerias com franquias para aumentar o alcance da marca? Bom, hoje a gente atende duas das maiores franquias do Brasil, que é a Go Coffee e a Ultra Coffee. E para nós foi importante no sentido de capilaridade, porque a gente tem essas franquias no Brasil todo. Então, levar o nosso café realmente a vários espaços, né? Com certeza foi uma coisa importante, porque a gente consegue, temos café no Acre, temos café em Goiás, temos café em São Paulo, temos café em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, então espalhado no Brasil inteiro. Então, com certeza a franquia nos deu essa capilaridade de dizer, tu encontra o nosso café lá. Ela prova o nosso café e enfim, compra o nosso café e daqui a pouco se torna recorrente até, normalmente nas franquias tem uma gondolazinha, né? Então a pessoa recompra o nosso café também. Então, com toda certeza, é a capilaridade de alcance nacional, né? Então, não sabia que vocês tinham parcerias fechadas com. Tem franquias de. Essas franquias têm quantas unidades, mais ou menos? Várias, várias. A Go Coffee deve ter umas 50 e a Ultra Coffee acho que mais. Então, se tu vende para um cliente e consegue ter uma distribuição Exatamente, exatamente. nas São principais. parcerias que são essenciais para nós, para o nosso faturamento, né? Representam aí grande parte do nosso faturamento enquanto empresa. E para nós é uma das nossas prioridades é tratar bem essa franquia, esse franqueado que chega até nós e muitas vezes tem muitas dúvidas. Isso também vai para o atendimento, né? Então, o nosso atendimento humanizado, inclusive sou eu que cuido das franquias e faço questão disso, né? Uma das fundadoras, cuidar, porque realmente para nós, assim, representa uma porcentagem do nosso faturamento bem expressiva. E cuidar disso com todo carinho é importante. Então, eles vêm até mim realmente com às vezes, problemas, né? E a gente resolve com carinho também, que eles querem ver o problema resolvido, né? E a gente vai lá e resolve. Então, eles acabam ficando felizes mesmo com um problema, né? Que daí tempo foi solucionado, né? Com certeza. De ordem, por exemplo, de transportadora, de logística, normalmente é isso, né? De ordem de logística, não da qualidade em si do café, mas porque uma cafeteria, se não tem café, para, né? Então, Não chegou o café aqui, vai exato, vender o quê? exato. Né? Daí essa questão, como é que ele vai substituir um café à altura que o teu cliente dele tá acostumado, né? Exatamente. Não, vou ali no supermercado pegar qualquer café não, e vou e é um botar ali. risco, né? Aí é um risco, É um risco de trocar. né? Tipo assim, o efeito substituição é um fantasma na nossa mente, né? Goste, deu, né? Daí já... Então, a gente cuida bastante. Essa questão de parcerias eu acho fundamental. A gente estava comentando, de repente, de aumentar lá o prazo da venda em mais 2 parcelas e teve que conversar com o fornecedor para, de repente, conseguir um prazo na compra para poder dar para o cliente essas 2 parcelas a mais, que isso iria resultar em aumento de vendas para ambos, né? Sim. Então, essa questão de estabelecer essas parcerias são fundamentais, né? Sim, o fornecedor, ele tem que entender, né, que o varejista é o intermediário do sucesso dele também, né? Muitas vezes a política do fornecedor é fundamental para a sobrevivência de um negócio,
Às vezes tu tem fornecedores que fazem uma condição muito diferenciada para grandes redes. O que ele está fazendo? Ele está matando o pequeno. Né? Embora o pequeno tenha custos menores, mas ele tem um outro universo, né, de personalização no atendimento que tem um valor, tem um custo alto e um valor alto para o cliente também. Só que se o fornecedor ele não entende que o pequeno precisa de ajuda também, né, que para o pequeno crescer ele também precisa dar uma atenção, treinamento, condição diferenciada, né, para que esse pequeno varejista prospere também, não é uma parceria ganha-ganha, né? Não é. E muitas vezes quem abre o mercado, quem pulveriza uma marca, são os pequenos varejistas, né? Que vão construindo uma marca. Porque se ele ficar restrito só a uma grande rede e os inúmeros varejistas pequenos que existem numa região forem para uma outra marca, vão criar um forte concorrente para ele. Às vezes até para ele vender para o cliente considerar a compra no grande varejista, ele tem que ter tido uma experiência anterior com outro distribuidor menor, né? Porque, tipo, por exemplo, eu falo comprar pneu. Se você vai comprar um pneu num grande varejista, tu consegue comprar, mas não tem um atendimento para se aquele pneu é o certo para o teu carro, se a instalação daquele pneu, a montagem do pneu adequada tá certa. Então, às vezes, tu tem uma série de geometria, balanceamento não tá junto. Então, às vezes, tu quer mais serviço, tu não vai comprar no supermercado, né? Tu vai ver aquilo lá, tu vai ter que ir num fornecedor menor que vai ter dado todo o atendimento completo. Mas vai do público-alvo também. Sim, é questão que nem um café gourmetizado, né? Tu vai receber na tua casa, tu quer fazer um evento na tua empresa e quer servir um café, por exemplo, a diretoria quer servir um café diferenciado, ela vai no mercado, tá ali, é só escolher, mas eu não entendo nada de café. E aí eu vou num empório especializado que a pessoa me dá uma aula de café. Com certeza. Né? Que nem comprar um vinho, que nem comprar um aquecedor, né? Quando tu vai num lugar especializado, a pessoa te enriquece com o conhecimento dela, tu compra muito mais seguro. E agora a gente também tem uma outra coisa séria acontecendo com a questão da abertura da internet, do e-commerce, é a questão fiscal, né? Nós temos no Brasil regiões com diferenças fiscais muito grandes, isso impacta também, né? O varejo de Porto Alegre, muitas vezes não está mais concorrendo com quem está no bairro, quem está na cidade, mas com alguém lá na ponta do Brasil que tem uma condição fiscal muito melhor do que nós aqui, né? Então, assim, a gente fala das parcerias com fornecedores, mas a gente precisa de uma parceria do governo também, para que olhe que o Brasil, né, essa mudança que aconteceu, eu não atendo mais só o mercado local, eu atendo o mercado nacional e assim a gente tem aqui os irmãos do Prata, da região do Prata, ali Uruguai, Argentina, Paraguai, estão ali pertinho, também aqui no Rio Grande do Sul acabam sendo nossos concorrentes muitas vezes, né? Então, a gente precisa de parceiros fornecedores, mas a gente precisa também de uma parceria do governo, né? Dessa consciência que o varejo, ele atende muito mais do que o comércio local. Maria, não sei se estou bem informado aqui, mas também fizeram alguma parceria com algum time de futebol também? Sim, nós fizemos a parceria com o Barcelona, né? Ela veio através de um ex-jogador de futebol, que era ali do nosso ciclo, lá da nossa cidade. E foi essencial também, foi muito bacana a experiência, bem burocrático. Exportar não é fácil, mas nos abriu portas e foi muito bacana em si toda a experiência, né? Também é completamente diferente de vender dentro do Brasil, 100%, é outra operação, né? Mas super valeu a pena o ex-jogador de futebol, ele nos apresentou, a gente agarrou a oportunidade. Meu marido e os outros sócios foram até lá Barcelona, conversaram com o presidente e foi muito bacana. A gente recebeu, né, o direito de usar a marca e fabricar o café do Barcelona e foi incrível. Então, tipo, hoje tem uma marca de café chamada Barcelona? É um rótulo? É um rótulo. O Barcelona tem o café do time deles, como se fosse o café do Inter, café do Grêmio, que é produzido por nós. E daí vocês vendem somente pro Barcelona e o Barcelona vende lá no estádio? Vende no estádio. Eles têm um espaço lá naquele estádio novo
o Camp Nou, que eles vendem, né? Onde vende camiseta, bola, e aí tem o café. Também tem uma cafeteria lá, que era um projeto novo. E tem alguns mercados que compram de nós também, o Barcelona, para vender nos mercados aqui do Brasil mesmo, que também pode. E a E não- experiência de quem já viveu em Barcelona, eles amam café. Tomam café de manhã, de tarde, de noite, aquele café forte, bem, é uma das paixões. A gente Café europeu, é a né? sangria e o café ali. Eu já sou mais do café mais fraquinho, já pra tomar mais vezes lá, mas é uma tinta quase ali, né? E vocês fizeram alguma outra parceria com o time de futebol aqui no Brasil? Não fizemos. Até nosso time sempre tentando, né? Sempre. Porque como a gente já tem essa experiência, a gente sabe como é que é. Tem todo um time de marketing envolvido, de design visual. É demorado, assim, né? Mas é uma coisa que sempre tá no nosso radar, assim, de prospecção. E já lendo como medir, às vezes a pessoa investe muito em diferenciação, né? Seja uma embalagem especial, né? Seja um atendimento, mas daqui a pouco isso não a pessoa não está vendo o resultado financeiro disso. É isso, eu digo assim, para a gente saber que teve sucesso, não basta aceitação, ele tem que cair lá no caixa, né? Ah, foi muito bom, todo mundo está querendo, tá, mas chega no final do mês a gente pensa, isso caiu no caixa, daqui a pouco, não através de uma venda, mas a tua estratégia pode ser um reconhecimento de marca, pode ser uma expansão de mercado, né? Que nem tu estavas comentando, né? A gente baixa a margem, vai sobrar muito pouquinho, mas o ganho para a marca é enorme. Então, a gente, quando investe, para ser realmente investimento, a gente tem que ter ali qual é a expectativa de retorno. E que retorno é esse? O retorno é no fluxo de caixa, realmente? Ou o retorno é o reconhecimento da marca? Né? Porque muitas vezes nós temos que fazer essa escolha. Olha, eu vou ganhar menos, mas eu vou entrar em determinada rede. Né? Eu vou entrar em determinado mercado e vou conseguir com que a minha marca tenha um reconhecimento. Isso é valor, né? Nem sempre é só a questão monetária, mas é a questão de valor. Eu vejo, às vezes a pessoa tem que entender o seguinte, que ela investe em diferenciação, investe em mais itens, né? E mais entregas, mas nem tudo aquela entrega que tu imagina que seja relevante para o cliente, ao conversar com ele, daqui a pouco ele nem nota aquele investimento que tu fez, né? Uma realidade, lá no Cindy Loja nós estávamos conversando sobre a questão do chatbot, né? Então, que às vezes, vou botar o chatbot, vou botar. Aí tu coloca ali e o teu cliente odeia aquela situação. Ele não quer conversar com a máquina. Ou o prompt é muito longo e seu nome... Cara, as pessoas hoje, elas usam o WhatsApp, mas elas querem a velocidade da ligação telefônica. Ninguém quer atender telefone, né? É verdade. Mas aí, e eu estava conversando com um time de vendas esses dias, falando sobre isso. Vamos botar a diferenciação que a gente tem o atendimento automatizado. O teu cliente, olha a taxa de abandono. A taxa de abandono estava altíssima, o cliente não aceitou. Aí entra naquilo que tu disse, se investiu, né, se treinou o time e o time ficou obsoleto, tu não deu uma outra atividade para ele fazer e o cliente não estava gostando. Quem está ganhando com isso? Essa é a questão de... Isso tu faz investimentos, o cliente não gosta ou o cliente não vê valor naquilo. E tu está gastando e daqui a pouco não está sobrando dinheiro porque tu está gastando em algo que o cliente não percebe o valor daquilo. E hoje a gente tem que estar muito atento porque a velocidade, o tempo é um ativo muito alto para as pessoas. O tempo que a gente investe, né? Eu já fui em lojas assim que o atendimento do vendedor é maravilhoso, ele te dá atenção, tu vê que é um vendedor super bem treinado. Tu chega para pagar, vira o caos. Porque a máquina não funciona, faltou papel, a moça ou o rapaz que está te atendendo é antipático, não abre, pergunta para ti como é que tu quer pagar. Não se pergunta isso para o cliente, dá as opções para ele, tenha isso claro. Né? Como é que eu quero pagar? Eu quero pagar em 60 vezes. Olha, quem disse que eu quero pagar? Né? Uma pergunta, ofereça para o cliente, olha, nós podemos parcelar esse valor assim, é no crédito, é no débito, e esteja com as ferramentas prontas na hora de pagar. Né? Eu vou ter embalagem. Aí na hora que tu chega para embalar, a pessoa vai ver que não tem durex, que não tem papel, que não tem pro tamanho que tu quer. O que aconteceu com o treinamento do vendedor lá? Se foi por água abaixo. O talento de vendas, por isso que a experiência é um pacote, né? Maria, essa experiência de vocês na venda internacional, né, de exportar produtos, vocês acabaram exportando para outro país nesse momento?
estão pensando, A porque gente- tipo todo um conhecimento, aprendizado nesse novo processo, né? Sim. A gente tem no radar também exportar para os Estados Unidos. Agora, com a taxação, talvez seja uma coisa que se bem que zerou, né? Mas a gente não sabe. Talvez seja uma coisa que fique para mais tarde. Mas, sim, é uma ideia. Exportar é sempre legal, porque também volta naquela questão de capilaridade, né? Principalmente internacional. Agrega valor, as pessoas lá de fora adoram café, principalmente Estados Unidos e Europa. E, na verdade, café é uma das bebidas mais bebidas do mundo, né? Então, Acho que não sei se tem mais alguma bebida que se bebe mais no mundo. senão- água. Eu ia Água. dizer, Água. água, só perde para Só água. perde pra água. Não, eu sempre tomo um cafezinho de manhã, só que eu tomo mais fraquinho para tomar mais, né? Não, e é um Sim. hábito, né? A gente sente falta do café, né? Café é hábito. Tu vai numa reunião, não é que vai ter Não café. tem. Sim. Tipo, vou numa reunião, não me serve água, não me serve café, pô, tá tudo errado esse atendimento aqui, Então, né? E são os rituais, né? Antes de reunião, por exemplo, numa viagem longa, tu para, o que tu vai fazer? Ah, vou parar para tomar um cafezinho, né? A gente vai criando alguns rituais de consumo, né? Aham. Janaína, como a questão da sustentabilidade pode ser um diferencial e que pode agregar valor lá no preço na ponta? Gente, esse é um tema que eu adoro e eu acho extremamente importante. A gente já passou da hora de tornar isso uma prática em todas as empresas, né? Como eu consumo, por que eu consumo, né? E transmitir esses valores para os nossos clientes, que a gente é uma empresa que se importa, né, realmente com o meio ambiente, com a sustentabilidade não só do meu negócio, mas do meio onde eu estou inserido. Então, pequenas ações, né, que a gente pode implantar no dia a dia, como a troca do papel, do copo plástico, né, para a equipe, cada um ter a sua canequinha personalizada, ou ter copos que podem ser reciclados de uma forma melhor, a questão de papel, o consumo de energia elétrica, substituir ali a questão da descarga do banheiro, né, por esses sistemas mais econômicos. Então tem uma série de iniciativas que a gente acha, não, isso é só para a empresa grande. Não, é para a minha empresa também. Eu estou separando lixo, eu estou como empresário orientando os meus colaboradores, né, e divulgando isso na minha loja também. Aqui a gente se preocupa com a sustentabilidade, né, separe seu lixo. São coisas pequenas que já deveriam estar incorporadas no nosso dia a dia, mas que é de fácil implementação se a gente realmente perceber que isso é importante. E isso é muito importante, né? Maria, como é que tu vê assim, você chegar no mercado devagarinho lá em 2021, claro que tinha, principalmente teu esposo, toda uma experiência na área do café, né? Mas como é que essa humildade, o trabalho duro, né, tem ajudado vocês nesse processo de crescimento? Eu Um acho mercado mega competitivo, né? sim. Acho que a pergunta já vem com resposta, né? Ela é realmente humildade e trabalho duro, assim. Bater de porta em porta. Eu acho que o time comercial é a alma do negócio. Claro, o estratégico tem sua importância, o financeiro é um quebra-cabeça, é uma engrenagem. Produção, exato. Mas o comercial é a nossa alma pulsante no nosso negócio. E realmente, trabalho duro, acordar, ir pro carro, ficar horas na estrada, bater. Muitas vezes não ser atendido pelos compradores, vai lá, toma um chá de banco, não vou conseguir te atender hoje, volta no outro dia. Então, as pessoas, é muito mais difícil do que realmente parece ser. Então, a gente tem que ter uma certa resiliência. E humildade mesmo, né? Porque realmente é um mercado muito competitivo. E como a Janaína falou, a gente tem que mostrar o nosso diferencial, que a gente tem mesmo. Essa é a nossa moeda de troca, né? No sentido de qualidade, de ser diferente visualmente, né? Mas também o nosso produto é de qualidade. Então, humildade e trabalho duro para tudo, assim, na vida. Bom, o tempo passou voando aqui, né? Então, eu queria que você faça as suas considerações finais, então, sobre essa questão de como dicas que vocês podem dar, sobre essa questão de como gerar valor no varejo, no mercado que é competitivo e que o preço muitas vezes acaba sendo aquele oceano vermelho, né? Uhum.
O que eu poderia deixar de mensagem final, né? A gente não está vivendo tempos para amadorismo, né? O empreendedor é aquele cara que já é diferenciado, aquela pessoa que já teve a iniciativa de montar um negócio. Mas para ele se tornar um empresário de sucesso, ele tem uma jornada de aprendizado, né? E hoje nós temos conhecimento de uma forma muito simples e muito acessível. Então, a gente, enquanto empresário, a gente tem que estar aprendendo sempre, a gente tem que conhecer muito o nosso negócio, a gente tem que estar sempre estudando o mercado consumidor. Não desistir de tentar se tornar melhor a cada oportunidade, né? A gente pode ter investido, que nós falamos, esse investimento foi errado, a gente não perde se a gente aprender. Então, ter essa mentalidade, né, aberta para o novo e também de autodesenvolvimento, de aprendizado constante. Eu acho que os grandes empresários falam isso, né? As referências que eles estão sempre aprendendo, eles estão sempre inovando, pensando como fazer melhor o que já está bom. Então, a minha mensagem é essa. Eu tenho essa característica também de estar sempre olhando como é que isso pode ser feito. É uma inquietação que eu acho que é muito característico do empreendedor, né? A gente olha alguma coisa, como é que isso pode ser melhor? Que solução eu posso trazer para esse problema? Então, é essa a minha mensagem, assim, mantenham a mente aberta e não desistam nunca de aprender, de conhecer novas coisas e formas diferentes de fazer a mesma coisa. Eu acho que o empreendedor e trabalhar com essa área realmente é difícil, não é fácil, sabe? Quem escolhe por ser empreendedor, que nem a Janaína falou, vai sangrar, né? Muitas vezes. Tem mais coisas contra nós do que a favor de nós. Mas eu acho que a dica, assim, de criação de produto, que é a minha experiência, né, com um produto que teve muito sucesso em 4 anos, é realmente ter uma história. O preço agregado à história, ele dá o valor. Então, a gente ter essa história, tu não criar um produto só mais um café, a gente nunca quis ser só mais um café, a gente nunca quis, não, bota qualquer embalagem, a gente fez todo um estudo de mercado, estudar o mercado na criação do produto, ver quem são os concorrentes, ver a que preço eles vendem, ver como é que vai ser a tua margem de lucro, ter pessoas, ter equipes, né, que consigam te apoiar em decisões, né, porque a gente não é bom em tudo. A gente tem uma equipe lá na nossa empresa, que é o financeiro, que é o estratégico, os sócios, então cada um consegue contribuir de alguma forma para que as tomadas de decisão sejam mais assertivas, né? E para mim é isso. Para mim, eu adoro comprar produtos que tenham história, e se eu estivesse desenvolvendo um produto, seria um produto que tem uma história que não é uma história muito engessada, mas que seja a minha essência, que é realmente o que traduz a Brasil Café. Muito obrigado, Janaína. Muito obrigado, Maria. Obrigada, João. Muito obrigado, então, a nossa equipe técnica aqui, que sem eles nada seria possível, e também a nossa qualificada audiência. Muito obrigado e até o próximo programa. Tchau, tchau. Obrigada.